Fala galera, continuando aqui a nossa sequência de resolução da Canguru de Matemática 2021. Vamos dar uma olhada em quais nós vamos resolver hoje. Então vamos lá galera, mas antes, se inscreve aí no canal, senta o dedo nesse like, ativa a notificação e compartilha. Manda aí no grupo do WhatsApp da sua escola, seus colegas de trabalho, pessoal do concurso, manda para eles aí para ajudar a crescer e sempre o nosso trabalho aqui para vocês. Então aqui galera, a gente vai continuar resolvendo do nível C, que foi aplicado para a galera de nono ano. E para quem perdeu os primeiros, link nos cards aí, né? Vai aparecer o izinho aí em cima, beleza? Então vamos olhar essa primeira questão aqui que nos diz o seguinte. Todos os 5 vasos mostrados abaixo têm a mesma altura e a mesma capacidade, de 1 litro. Então todos eles a gente consegue colocar 1 litro de algum líquido. Meio litro de água é colocado em cada vaso. Em qual dos vasos o nível da água é o mais alto? Então, beleza. Vamos observar eles aqui da seguinte forma. Vamos analisar eles de trás para frente. Eu vou olhar o seguinte. Esse do item E, ele tem um eixo de simetria, que é o seguinte. Se eu divido ele ao meio, eu fico com 2 partes iguais. Então, se eu colocar a metade da capacidade, que é meio litro, ele vai bater provavelmente ali na metade do meu recipiente. Então, ele não serve para a gente até o momento. No item D, nota que minha base é bem maior do que o topo. Então, quando eu vou colocar a metade da capacidade, ele vai ficar mais baixo. Certo? O item C é similar ao E. A gente tem um eixo de simetria que divide ele em 2 partes iguais. Então, metade da capacidade vai ficar no meio da minha figura. Item B, a mesma ideia. Eu vou dividir ela em 2 partes iguais também. Agora olha para o item A com calma. Quando eu for colocar meio litro da capacidade dele, nota que a minha base é bem mais fina do que o topo. Então, ao colocar metade da capacidade, ele vai ficar mais alto, certo? E em relação aos outros, esse aqui é o nosso mais alto. Então, item A de acertei sem fazer conta alguma, a gente tem esse gabarito. Beleza? Vamos para o próximo. Olha lá. Na 2, na verdade aqui na 2 de hoje, né, que é a 7 dessa prova, ele falou o seguinte. Um estudante achou corretamente a soma dos números de 2 algarismos, indicada naquele quadro ali, de verde. Se ele calcular corretamente, qual resultado irá obter na adição dos números de 4 algarismos? Então assim, ele deu uma conta falando que já era um resultado válido para a gente. Aonde ele somou B mais D e teve 7 como resultado, e ele somou A mais C e teve 13 como resultado. Então aqui a galera se perdeu muito no exercício no seguinte, eu queria descobrir o valor de cada uma das variáveis, quanto que vale A, B, C e D. Sendo que não é necessário porque, se a gente observar na conta que ele quer que a gente faça, eu posso olhar ali com calma que quando ele quer somar ali, olha os primeiros, ele quer somar A com C. Depois ele quer somar D com B. Aí ele quer somar C com A. E ele quer somar B com D. Ou seja, já coloquei nessa coloração para nos ajudar. A soma sempre era a mesma, galera. Porque se eu somo B com D, ou D com B, né, a ordem não interessa, o resultado tem que ser 7. E se eu somo A com C ou C com A, o meu resultado tem que ser 13. E a gente já tem o valor dessas somas de 2 em 2. Então, B mais D, bola mais dado, tem que ser 7. C mais A, esse resultado é 13. Então, como a gente faz nas continhas de soma, ao passar das 9 unidades, a gente sobe uma unidade, né? B mais D, isso é 7, mais 1 que subiu, 8. E, por fim, A mais C é 13. Então, aqui a gente tem nosso resultado, 13.837. Olhando aqui com calma, a gente tem o item B. B de bosque, B de beleza, né? Acertamos aí mais uma. O que complicou a galera com essa questão aqui foi justamente perder tempo tentando descobrir o valor das variáveis. Não era necessário, certo? Olhando aqui para a nossa questão 8 agora. Vamos ler ela juntos aqui. Falou assim.
Um cubo 3 por 3 por 3 é feito de cubinhos menores 1 por 1 por 1, sendo que a gente tem cubinhos brancos, que ele colocou aqui a formação deles, a gente tem cubinhos pretos, que ele também colocou como é que era a formação, e cinzas. Esse cinza a gente não sabe qual é o comportamento dele, conforme mostrado na figura que está aí à esquerda. As outras duas figuras mostram as partes do cubo formada pelos cubinhos brancos e pelos cubinhos pretos, como a gente viu ali. Qual das figuras a seguir mostra a parte formada pelos cubinhos cinzas? Então a gente tem que observar a posição dos cubos cinzas. O que a gente pode olhar aqui para começar a nos ajudar? Olha aqui essa lateral, ela forma como se fosse um Z. Concorda comigo? Como se fosse um Z ali do Tetris, aquele joguinho antigo. Então, qual das figuras aqui tem esse posicionamento? Olha lá, o item A, ele forma como se fosse uma letra T, então esse não nos serve já, pode descartar. O item B, eu tenho 3 peças em cima e 2, então não forma aquele Z, também descarto. O item C forma como se fosse um L de cabeça para baixo, descarta também, não tem o formato que a gente está procurando. Agora, tanto no item D de dado, como no item E, a gente tem aquela formação, parecendo uma letra Z. Então, tenho que olhar mais algum detalhe para diferenciar. E que detalhe poderia ser esse? Por exemplo, o topo da minha figura. Olha lá, no topo da figura eu tenho apenas uma figura cinza. E entre o D e o E, qual que tem apenas uma figura cinza no topo? É a letra E. Então, aqui a gente tem nosso gabarito. É de eu dei conta, eu acertei, matamos mais uma questão. Ok? Continuando lá então. Vamos para mais uma questãozinha. Questãozinha 9. Falava o seguinte. Um cadeado de bicicleta tem 4 rodas numeradas de 0 a 9 em ordem. Cada uma das 4 rodas deve ser girada 180 graus, ou seja, meia volta, a partir do número exibido na figura ao lado, aqui, para se chegar ao código que abre o cadeado. Qual é esse código? Então, cada um dos valores que estão ali, a gente vai ter que dar uma meia volta com eles. A gente vai girar eles 180 graus. Para ajudar, vamos olhar aqui nesse círculo. Como é que ficaria a nossa numeração? Eu vou ter, se eu estou indo de 0 até 9, a gente tem 10 números. Então, eu vou colocar 5 números numa metade e 5 números na outra. Então, vou começar em ordem. Eu vou ter o 0, 1, 2, 3. Né? Aqui não ficou bem dividido. 0, 1, 2, 3, 4. E na parte inferior eu vou colocar os outros. 5. Então é 5, 6, 7, 8 e 9. E nota aqui que girando 180 graus, como é que vai ficar a correspondência entre eles? Olha lá, o 0 girando 180 graus vai bater no 5. Então vou montar essa correspondência aqui do lado, certo? Olha lá, o 0 vai corresponder ao 5. Aqui a gente tem ele do lado. E os demais vão seguir exatamente a mesma ideia. A gente vai seguir ali a mesma ideia com todos eles. Então, o 0 corresponde com o 5, o 1 corresponde com o 6, o 2 corresponde com o 7, o 3 corresponde com o 8 e o 4 está correspondendo com o 9. Ok? Vamos olhar essa numeração então. Olha lá, o primeiro que ele forneceu para a gente é o 6. Girando ele 180 graus, a gente teria, então, o que está correspondendo com ele. O 6 corresponde com o 1. Então, a gente tem nosso primeiro dígito. E assim vamos fazer com os demais. O 3, olha lá, está correspondendo com o 8. Então, é o nosso dígito do código que ele está procurando. O 4 corresponde com o 9, ao girar 180 graus, meia volta, que é o que ele está procurando. E, por fim, o 8 corresponde com o 3. Então, esse seria o código, 1893. 1893, a gente tem aqui o nosso item B. B de bosque, B de beleza. Acertamos mais uma questão. Era só imaginar essa questão dos 180 graus, meia volta. Fazer essa relação, ok? Questãozinha super tranquila também, né, galera? E, para fechar essa rodada, olha esse item aqui, a questão 10, que falava o seguinte. Breno é 5 centímetros mais alto do que Adão, mas é 10 centímetros mais baixo do que Célio. Turval é 10 centímetros mais alto do que o Célio.
mas 5 centímetros mais baixo do que Elcio. Qual das afirmações a seguir é verdadeira? Então essas questões é aquela para confundir nossa mente, né? O normal. Melhor de tudo, galera, de alguma forma tenta escrever sobre a questão, tenta rabiscar. Então vamos começar aqui novamente e olhando a questão das alturas. Primeiro ele falou do Breno. Então o Breno é 5 centímetros mais alto do que o Adão. Então o Adão está aqui nessa altura. 5 centímetros acima, a gente tem o Breno. Beleza, Breno é 5 centímetros mais alto do que o Adão. Ótimo. Mas é 10 centímetros mais baixo do que o Célio. Quem? A gente está falando de quem? Do Breno. O Breno é 5 centímetros mais alto do que o Adão, só que ele é 10 centímetros mais baixo do que o Célio. Ou seja, o Célio está aqui a 10 centímetros acima. Beleza? Olha lá, o Breno. Ele é mais alto do que o Adão e ele é mais baixo do que o Célio. Beleza, a gente está fazendo um esquema, um esboço do que o exercício falou para a gente. Continuando. Agora ele falou de um quarto participante, que é o Durval. O Durval é 10 centímetros mais alto do que o Célio. Então o Célio está aqui, 10 centímetros acima, tem o Durval. Beleza. Né? Durval é mais alto do que o Célio, 10 centímetros. E ele falou, mas é 5 centímetros mais baixo do que o Elcio. Quem é 5 centímetros mais baixo? O Durval, que é de quem a gente está falando. Né? O Durval é 10 centímetros mais alto do que o Célio, só que o Durval ele é 5 centímetros mais baixo do que o Elcio. Ou seja, o Elcio é mais alto ainda. Né? Não comecei a escrever aqui num lugar legal, mas o Elcio ainda é mais alto. 5 centímetros. Então aqui a gente tem uma escadinha. Vamos escrever de novo isso daqui? Eu tenho o Adão. 5 centímetros depois a gente tem o Breno. 10 centímetros depois nós temos o Célio. 10 centímetros depois a gente tem o Durval. E 5 centímetros depois a gente tem o Elcio. Será que nossa interpretação está certa, galera? E aí? Essa questão vai ser dessa forma mesmo? Boa parte da galera montou desse jeito. Vamos ler nossas questões agora? Olha lá o que ele falou. Ele falou o seguinte, Adão e Elcio têm a mesma altura. Então olha lá, para o Adão e o Elcio, eles têm a mesma altura? Claramente não. Então a gente descarta essa. Item B. Adão e Elcio. Adão é 10 centímetros mais alto do que o Elcio. Não, na verdade ele é bem menor, né? Também não. Item C. Adão é 10 centímetros mais baixo do que o Elcio. E aí, ele é só 10 centímetros mais baixo? Não é, de acordo com esse sistema que a gente montou aqui, né? Item D. Adão é 30 centímetros mais alto do que o Elcio. Também não, o Adão é o mais baixo. E o item E. Adão é 30 centímetros mais baixo. Vamos ver essa soma, quanto que dá? A soma de todos ali. Olha lá, a gente tem aqui, eu não escrevi os demais valores, né? Vamos escrever aqui, ó. Entre o Célio e o Durval, vamos ver qual é a diferença entre eles. Durval é 10 centímetros mais alto e entre o Durval e o Elcio é 5 centímetros. Então, se a gente somar, ó, aqui eu tenho 15, mais 15, realmente a gente tem 30. Então, o que está falando? Adão é 30 centímetros mais baixo do que o Elcio. E isso é verdade, né? A gente tem esse gabarito sendo a letra E de eu dei conta novamente. Então era só a gente montar um esqueminha, certo? E a gente vir interpretando. Olha lá. Vamos ler novamente, que é uma questão que dá dúvida na galera. Então só para reforçar. Olha lá. Breno, vamos olhando de parte em parte. Breno é nosso referencial. Então Breno ele é 5 centímetros mais alto do que o Adão. Ok? Mas é 10 centímetros mais baixo do que o Célio. Beleza, então o Breno como referencial, tá certo aquilo ali. Agora, Durval. O que está acontecendo com o Durval? Durval é mais alto do que o Célio. 10 centímetros, que é o que está acontecendo. Mas é 5 centímetros mais baixo do que o Elcio. Beleza, nossa análise ficou correta, então realmente é esse o nosso gabarito. Letra E de eu dei conta, tá?
Sempre que for essas questões que tenta brincar com nossa mente, galera, escrever um exemplo é o melhor que a gente faz, ok? Aguardo vocês na nossa próxima aí. Tchau, tchau.